Boa noite, meus queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo da noite de hoje. Hoje tô fazendo um pouquinho de esforço aqui porque eu tô surda desse ouvido, tratando uma otite, mas espero que vocês consigam me entender. Como vocês já sabem, devido à chamada que a gente publicou e também lá no Instagram, a gente sempre avisa, o tema da noite de hoje vai ser sobre os animais e o espiritismo. Eu queria falar dessa data importante hoje, não sei se vocês sabem, mas hoje é o Dia Nacional dos Animais aí no Brasil. Não é o Dia Mundial que se comemora na data de São Francisco de Assis, porque a gente também tem a data mundial, que é 3 de outubro. Mas hoje no Brasil a gente comemora essa data e eu acho super importante a gente falar sobre, devido às pautas que estão surgindo, devido à urgência que a gente tem de falar sobre o meio ambiente, que a gente já tem também uma live gravada aqui. Então hoje a gente vai falar sobre os animais e o espiritismo, né? Os animais, eles têm alma, eles acompanham esse processo evolutivo, aonde que eles se enquadram aí, né, de acordo com as crenças espíritas. Então, hoje, dia 14 de março, Dia Nacional dos Animais aí no Brasil, e é muito importante a gente falar sobre isso, né? A gente sempre toca na tecla, tem que conscientizar, não pode maltratar os animais, blá, 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 mas parece que as pessoas não entendem isso, né? Se a gente for ver quantos projetos de lei voltados para o desmatamento, né? Quantos casos a gente vê de animais silvestres sendo apreendidos, né, sendo traficados. Então isso é muito sério, porque a gente é um país que a gente tem uma das maiores riquezas naturais do mundo, que é a floresta amazônica. É um país que, assim, a gente tem uma biodiversidade que muito ainda não foi catalogado porque não tem esse investimento. Então a gente tem que falar sobre essa preservação da fauna, da flora, conscientizar o que a gente como cidadão pode fazer. Oi, Kedirinha, minha mãe tá on, então está tudo certo. Então a gente tem que falar, debater isso, desconstruir isso, porque eu acho que você ser espírita significa que você também é ativo politicamente, que você sabe articular essas pautas, porque a gente já tem o conhecimento científico, né, espiritual. Então, no Brasil, maltratar animais é crime, enquadrado no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano de reclusão e multa. E foi votado recentemente, em 2021, no governo Bolsonaro. Uma coisa boa desse governo é que essa nova lei modifica a pena e passa para reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição de o agressor ser tutor de animais. Então, assim, essas leis punitivas no Brasil ainda são muito brandas. Óbvio que a gente sabe que tem uma bancada ruralista, que tem interesses em desmatamento indígena, demarcação de terra, mas tudo que a gente puder fazer para ajudar, eu acho que já é importante, tem que ser falado. Então, tem essa lei aí tramitando. Eu participei uma vez no Diário do Vale de uma denúncia de um animal, um cachorro, que ele, assim, coitado, tava podre com as orelhas, assim, muito maltratado no sol, na chuva, sendo comido por bichos. E uma pessoa que fez essa denúncia pra mim e eu pus no jornal. Só que essa pessoa tinha medo de fazer essa denúncia porque era num bairro de periferia de Volta Redonda e tava com medo de sofrer uma retaliação. E assim, no meu caso, como a matéria foi uma prova factível, né, que aquele animal estava realmente sofrendo maus tratos, porque teve foto, teve testemunha, teve tudo, depois eu fui intimada a depor. E o desfecho foi que o animal ele foi recolhido, ele foi tratado por uma veterinária aí em Volta Redonda, que ela sempre faz trabalho voluntário, e eu na parte das leis, né, na parte da investigação civil, me chamaram um tempo depois, bastante tempo, mas eu acho que eu fiquei surpresa, assim, porque foi um caso que eu vi, que eu pensei, não vai dar em nada, e deu. A Polícia Civil me chamou.
Então, eu acho importante a gente pontuar, porque às vezes a gente perde a fé nesses processos tramitativos do Brasil, e nesse deu tudo certo. Então, foi um animal que a gente conseguiu salvar. Eu acho isso muito importante. Toda a vida é importante, né, gente? Então, são considerados maus tratos aos animais, para quem não sabe, abandonar os animais. Eu sei que hoje em dia está muito grande o abandono no Brasil, principalmente porque é difícil você manter, cuidar de um bicho, né? Então, tem muita gente passando necessidade. Então, saibam, procurem castrações gratuitas que tem. Procure o centro de zoonose da sua cidade. Sempre tem essas iniciativas. Ou tenta fazer uma vaquinha. Enfim, tem muita gente engajada, e isso é muito importante, na internet em prol dos animais. A gente sabe que não é barato, né, você custear remédios, internações, enfim, mas uma vida que a gente ajuda já faz diferença, né? Então, não só maltratar, né, ferir, mutilar, enfim, tem muita gente que ainda faz isso por prazer, ou porque não gosta do bicho, ou porque não se importa, não tem empatia. Então, isso é crime, tá, gente? Se você souber disso, denuncie, porque é crime. E aí, eu queria falar que a gente às vezes pensa nos animais quando a gente... aqueles que a gente sabe, né? Se a gente for nomear, besouro, pássaro de não sei o quê, porque eu e o Vitor aqui, a gente adora ver séries de animais, assim. O ruim é que sempre tem um desfecho triste. O animal tá entrando em extinção. Com o aumento do aquecimento global, as geleiras estão derretendo, eles estão ficando sem comida. Então, assim, é muito triste. A gente tá numa era muito urgente. Então, o número de espécies existentes na Terra indica que o ser humano compartilha o planeta com outros 8,7 milhões de seres diferentes. Isso em todos os reinos de orgânicos, né, que tem vida, seres orgânicos, que muitos desses não foram nem catalogados ainda. No mundo até agora foram catalogadas cerca de 1,2 milhões dessas 8,7 milhões. E isso a gente pensa em todos os reinos, né? O reino Monera, a gente estudou isso na época de biologia. Eu, no meu ensino médio, já tem bastante tempo que eu me formei. Mas dos vírus, das bactérias, dos selenterados, dos artrópodes, dos mamíferos. Então, assim, tem muitas espécies, ou seja, de 8,7 milhões, 7 milhões são desconhecidas da ciência. Então, a gente tem muito trabalho. Fala-se que a gente não sabe nem 10% do mar, né? E eu tenho pavor do mar. Eu adoro o mar, mas eu tenho muito medo do mar. Todo dia eu falo aqui nas lives. Então, eu acho interessante que tem muitos investimentos, né? Pra gente conhecer os planetas lá fora, pra fazer viagens ao espaço. A gente tem esse ideal de grandeza, mas a gente não conhece o próprio quintal. Não tem investimento, né? Principalmente no Brasil. Quantas bolsas sendo cortadas, né? Não tem esse incentivo ao estudo, a essa área da educação. Isso eu acho muito triste, porque a gente tem uma biodiversidade muito grande. Então, segundo o estudo, 86% das espécies que vivem na terra ou águas continentais ainda não foram descobertas. Então, assim, é muito, muito animal aí que a gente desconhece. E se a gente fosse... Eu lembro quando eu estava fazendo um mestrado, eu cheguei a fazer 6 meses de mestrado em Ciências da Saúde e do Meio Ambiente, e eu lembro que tinha um gráfico, eu procurei nessa internet todinha... Ai, meu ouvido tá doendo. Eu procurei nessa internet todinha para tentar encontrar um gráfico, que tinha um infográfico, para mostrar quantos seres humanos a gente tem, que são 6 bilhões, né? Comparado aos números de insetos. Não tô falando de espécies, tô falando de quantos insetos, quantas baratas tem no mundo, né? Então, o do humano era desse tamanho assim, gente. Era um grão de arroz, e o inseto era do tamanho de um planeta, assim. Porque tem muitos, 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 muitos. Então, nós que estamos no topo da cadeia alimentar, por assim dizer... não somos nada. Esses 6 bilhões de pessoas não somos nada perto da arquitetura perfeita que é a natureza. Oi, Rainer. Vou assistir quando chegar em casa. Boa apresentação. Show, amigo. Tá na academia? Só tô vendo malhando. Então, de tudo que a gente falou, eu acho importante a gente falar, né, sobre tudo isso. Peguei aqui últimas notícias que eu achei aqui na internet.
Lei que obriga pet shops e clínicas veterinárias a fixarem cartazes que incentivam a doação de animais entra em vigor em Juiz de Fora. Ou seja, se você for num pet shop, você quiser comprar um animal, tem muita gente que gosta só de determinadas raças de animais. Eu acho isso uma bobagem, com tanto animal na rua para ser adotado. As pessoas não gostam de ouvir isso, mas é verdade. Então eu achei interessante para conscientizar, né, as pessoas que têm outros animais ali. E, gente, isso também é uma tecla que a gente bate, que é meio querer tapar o sol com a peneira. Porque fala, ah, mas esse veio de um criador, assim, super correto. E os animais são bem tratados. Gente, 99% dos casos não são. A gente sabe que os animais são explorados. E isso aqui a gente fala num local de privilégio, sabendo que, por exemplo, ah, mas você tá falando só sobre os animais de estimação. Não, mas a gente usa os animais o tempo todo, né? E no espiritismo a gente sabe que só o fato da gente comer carne é um cemitério na nossa barriga. Todas as pessoas do mundo vão parar de comer carne? A hora delas, eu acho, de conscientização vai chegar. Eu me incomodo demais com isso, mas eu ainda como. Então, o fato da gente ter a informação, a gente tem o livre-arbítrio de decidir. Ah, não, eu vou parar de comer carne. Ah, não, não vou mais adotar animais. Porque a gente sabe que certas coisas têm consequências, né? Achei uma aqui super interessante também. Pecuaristas mostram que é possível produzir carne de forma sustentável. Porque a gente sabe que o fato da indústria alimentícia da carne, fora os abusos com os animais, fora que os animais são assassinados e os animais são estuprados para ter os bebês, blá blá blá, a gente tem uma desordem ambiental gigantesca, né? Porque a gente gasta muita água para produzir ração, para alimentar os animais, a gente confina os animais ali, que eles muitas vezes sofrendo maus tratos e ele multiplicando vírus. Quantas vezes a gente já viu, né? Notícias da vaca louca, do frango não sei o quê. Então, assim, é muito caro manter isso. E eu achei interessante a gente ouvir esse lado também, de que essas pessoas, esses fazendeiros, ainda que poucos, eles estão interessados, claro, no sustento deles, né, que é o gado, mas eles também estão preocupados com o meio ambiente, estão preocupados em recuperar a pastagem, né, que está sendo desmatada, estão preocupados com a integração, né, da lavoura com o gado, porque às vezes ele pode ser pecuarista e ao mesmo tempo também ser agricultor e ali integrar as terras, né, preocupados com o bem-estar dos animais. Então foi uma matéria do Globo Rural que eu achei de 2022. Na verdade foi postado ontem, atualizado às 6 horas. Então se vocês quiserem, eu mando para vocês, porque eu acho interessante a gente também ouvir esse outro lado, né? E eles se empenharam muito nisso, porque a visão da pecuária no Brasil, a pecuária brasileira no exterior está muito desgastada, graças aos governos que a gente tem, desgovernos, e também porque a gente sabe que tem muito desmatamento. Então, assim, vai perdendo credibilidade. Porque o Brasil, o Brasil é um grande produtor de muitas coisas, mas essa imagem já está sendo desgastada. E eles querem evitar que mais áreas sejam desmatadas, né? Que dá para produzir naquele espaço. Enfim, no Brasil quase todo o gado é criado a pasto, 665 milhões de hectares destinados à pecuária, 60% estão completamente degradados, né? Ou seja, não tem nem como usar aquela área ali mais. Então eu achei muito interessante ouvir esse lado aqui. Tem até um bezerro que recebe massagem, ouve música clássica. Então, eu gostei dessa matéria, algo que eu nunca tinha visto os empresários se importarem de verdade, porque muitas vezes só querem saber do lucro, né? E outro muito atual, que a gente sabe que tá tendo uma guerra acontecendo agora, né, na Ucrânia, uma guerra totalmente desleal, que a Rússia tá invadindo a Ucrânia por interesses X. E aí a gente sabe que tem muitos animais, né? Muitas pessoas saindo fugidas, né? Escapando dos ataques. Muitos não conseguiram trazer os animais de estimação. Eu vi um que caminhou 14 quilômetros com um pastor alemão nas costas,
Nossa, eu lembrei a raça do cachorro, porque eu sou péssima com raça de cachorro, gente. Carregou 17 quilômetros nas costas o cachorro até chegar na fronteira com a Polônia a pé, fazendo um frio assim de 0 graus. E eu morava na Polônia, não sei se vocês sabem, eu moro em Barcelona só tem 3 meses. Então, assim, gente, é um frio, é um vento, você carregar um animal idoso que provavelmente era bem pesado, numa situação assim de extrema angústia, não deixou o animal para trás. Mas eu achei interessante também pessoas que estão se mobilizando, ONGs que estão se mobilizando para tratarem os bichos lá, né, para retirarem os animais, porque se para as pessoas já é difícil encontrar comida, encontrar água, ter os estilhaços, né, vidro no chão, tem muitos animais feridos, então eles estão... essa é uma ONG aqui que tem 1.100 cachorros sob os cuidados deles. A PETA, que é People for Ethical Treatment of Animals, né? Pessoas em busca de tratamentos éticos para os animais, que é a maior organização em defesa dos animais que tem, da Alemanha, enviou pessoas, né, voluntários, para resgatar esses animais abandonados, para vacinar os bichos. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas que tá sendo feito, né? E outro aqui que eu não tinha nem parado para pensar, esse aqui, que foi muito triste, que eu acho que os zoológicos já são tristes, né? Zoológicos são diferentes dos santuários. Os santuários você leva um animal, né, selvagem para ser reabilitado e aí depois você devolve ele pro habitat dele. Lógico que isso, gente, é um custo de logística muito alto, né? Como é que você vai reabilitar um urso no Brasil, sendo que no Brasil não tem urso, só tem no Canadá, ou dependendo do tipo do urso, e aí você tem que levar de avião, aí tem que aprovar a vacina, enfim, é uma logística que não é barata. Então, nesses zoológicos lá na Ucrânia, né, sendo bombardeados, os animais, eles são cuidados, né? Eles precisam de pessoas para serem cuidados. E esse aqui, que é um chefe do zoológico, né, disse que alguns zoológicos, alguns animais foram transportados para a Polônia, né? Leão, urso, tigre, imagina como que é difícil, né? Já tá sendo difícil receber as pessoas. E teve animais que não conseguiram evacuar, não conseguiram receber serviço veterinário e, infelizmente, vão falecer uma hora ou outra. Esse é o chefe do zoológico falando. Então, pra gente pensar, né, pra que manter um entretenimento desse, né? Se depois pode acontecer alguma coisa e não vai conseguir tratar, enfim. Então, eu não acho legal, gente, mas tem gente que acha. Outra matéria que eu quis trazer, que a lista de animais ameaçados de extinção no Brasil dobrou em 8 anos, né? São agora... Em 2014 eram 698 animais ameaçados de extinção. Aqui a gente tá falando dados do Brasil agora, tá? E agora são 1.399. Ou seja, tantas espécies que a gente falou que a gente nem conhecia já estão sob ameaça de extinção. Então, o que eles estão falando aqui, é uma matéria do G1 também, falando sobre esses programas de conservação à biodiversidade, do combate à poluição, das restrições para caça, pesca, né? No Brasil queriam aprovar essa lei de caça esportiva. Para mim, isso é a coisa mais ridícula que eu já vi, você matar o animal só para levar como troféu. Aqui na Espanha também tem uma coisa que me abomina, assim, que são as touradas. Esse divertimento com o animal, pra mim, animal não é entretenimento. São coisas pra gente pensar, né, gente? A gente usa os animais o tempo todo, como eu falei, que é pra nossa diversão, que é pra esses torneios, que é pra fazer teste de maquiagem, que é pra comida, vestuário, enfim. Então, a gente usurpa de tudo que a natureza dá pra gente. Mas uma hora essa conta vai chegar. Entrando no espiritismo, tem um livro muito interessante do André Trigueiro, que é jornalista e espírita, que o livro chama Espiritismo e Ecologia. Eu falei sobre ele na palestra anterior que a gente tinha feito, mas eu vou falar de novo essa frase aqui que ele deixou que eu acho incrível. Minha mãe falou, a história se repete, o Zoológico de Varsóvia, filme. Pois é. Nos Estados Unidos é comum a caça esportiva. Então,
Infelizmente, gente. É muito cultural, né? Tem coisas que são culturais. E aí, no Brasil, que a gente tem uma biodiversidade dessa, que a gente não tem nada a ver com isso, querendo imitar a coisa dos outros. Eu não entendo isso, gente. Mas, enfim. O André Trigueiro fala: somos feitos... Gente, eu acho linda essa passagem dele, olha. Somos feitos rigorosamente dos mesmos elementos que constituem o planeta. A palavra homem, de onde vem humanidade, tem origem no latim, humus. A palavra Adão, que aparece simbolicamente no Velho Testamento como a primeira criatura humana, significa terra fértil em hebraico. Essa mesma terra, que empresta o nome ao planeta e à nossa espécie, que somos terráqueos, se revela no mais rudimentar dos exames de sangue, quando descobrimos que por nossas veias transportamos minérios que jazem nas profundezas do solo. Ai, gente, olha só, tô arrepiada. Ferro, zinco, cálcio, selênio, fósforo, manganês, potássio, magnésio e outros elementos são absolutamente fundamentais à nossa saúde e bem-estar. Se descuidamos da ingestão destes nutrientes presentes em boa parte dos alimentos, nosso metabolismo fica exposto a diferentes gêneros de desequilíbrios e doenças. Ou seja, a Terra produz tudo e nós temos a mesma constituição da Terra. Ou seja, é um ciclo, né? A gente veio dela e volta para ela e estamos interligados por tudo, como a natureza é perfeita, né? E eu acho isso muito interessante. Então, entrando na parte espírita, hoje nós somos humanos, tá? Mas algum dia a gente já passou por outros reinos. Nós espíritos, a gente teve um princípio de criação. A gente foi criado em alguma hora. Ah, qual hora, Melissa? Não se sabe. A gente não sabe quando Deus criou os espíritos. Até porque se a gente sempre tivesse existido, a gente seria igual a Deus, que também é eterno. Então a gente não é Deus, então a gente teve um princípio. Ao passo que, então se a gente não tivesse um início, a gente seria igual a Deus. Então, tudo no universo, como a gente falou aqui agora, se encadeia. E nós estamos submetidos às leis e vontades divinas. Quais leis? Tem muitas coisas que nós desconhecemos, porque nós, humanos, ainda estamos num planeta de provas e expiações. Se a gente for ver numa escala evolutiva, a gente ainda está bem lá embaixo. Mas a gente não é um mundo primitivo. A gente já não é aquela terra daqueles animais gigantescos, jurássicos, que se digladiavam. A gente já não é um homem da caverna, a gente já evoluiu, como a gente sabe muito bem. Então, a gente foi criado simples e ignorantes, todos os espíritos, tá? E evoluímos através da lei do progresso, sucessíveis reencarnações. Então, desde os animais mais evoluídos, os animais mais inteligentes, os seres humanos mais rudimentares, né, os espíritos inferiores. Como é que a gente ia falar para um homem das cavernas sobre a teoria da relatividade de Einstein? É a mesma coisa de um espírito superior querer explicar a física quântica para meros mortais. Poucas pessoas vão entender. Então, desde os seres mais evoluídos, né, os espíritos mais superiores, os anjos, que são a nata evolutiva, por assim dizer, todos nós começamos pequenos como um simples átomo. Nós passamos do reino mineral para o reino vegetal, para o reino animal, para o reino hominal e angelical. Os animais um dia vão ser homens? Sim. Nós um dia fomos animais? Sim. Fomos vegetais, fomos minerais, estamos na condição de humanos, ou seja, na escala evolutiva da criação, a gente já evoluiu bastante, mas dentro da escala hominal, para a gente um dia se tornar um anjo, se tornar essa perfeição relativa que nos cabe, ainda estamos muito longe. Então aqui, como a gente sabe que tudo foi encadeado num processo de perfeição, eu coloquei aqui um slide da evolução dos animais. Ou seja, tudo começou aqui no reino protista, que viramos esponjas, que viramos os selenterados, e tudo isso coexiste. Tudo isso ainda coexiste. Claro que não são todos. Por exemplo, não tem aquele megalodonte, que era aquele tubarão gigantesco do tamanho de um Titanic. Não existe, ou existe porque a gente não conhece o fundo do mar todo. Eu acho que muita coisa está no fundo do mar. Mas vocês estão vendo as ramificações, ó? E aqui a gente aparece, ó, no reino
mamália, dos mamíferos. Mamal, aqui, ó. Então, nós temos coisas em comum com todos que estão aqui. Nós passamos já por todas essas fases. Fomos todos os animais? Muito provavelmente que não. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta isso. E para a gente saber quanto o espiritismo é uma ciência atual e à frente do seu tempo, quando o Livro dos Espíritos foi publicado com essas perguntas aqui que a gente vai ler agora, A Origem das Espécies de Darwin ainda não tinha sido publicado. Ou seja, a gente já tinha um interesse sobre o processo evolutivo mesmo sem nem saber o que era aquilo, tá? Então aqui os répteis, os anfíbios, que estavam numa linha, ó, o réptil e os pássaros, ó, eles vêm de um ancestral comum aqui, ó, que é essa linha. Os equinodermos, né, esses bichos aqui, moluscos, tem a mesma linha dos artrópodes, enfim. Pra mim, nada tira da minha cabeça que um camarão é uma barata do mar, gente. Se vocês gostam... Eu não comia camarão, eu comecei a comer camarão depois de adulto, mas camarão é uma barata do mar. É a mesma coisa você pegar uma barata aqui na terra, fazer ali e comer. É isso, gente, infelizmente. Trazendo verdades, doa quem doer. Ah, então, peraí. Aqui a gente também tem aquele quadro de evolução espiritual que a gente tinha falado, da nossa animalidade até a nossa angelitude. Todas as palestras espíritas que eu já vi na minha vida passam esse quadro, gente. Então, a gente tem que falar mesmo, ó. Vocês estão vendo que não é uma coisa linear, né? Ah, não vai ser lá na minha encarnação terceira que eu já vou ser anjo? Não, ó. Ele está bem mesclado, ó. Não é, vai ser na minha encarnação, na minha 10ª encarnação eu já vou ser perfeita. Infelizmente, não é assim. A gente vai se depurando, ó, aos poucos, perdendo a nossa animalidade. O que seria? A materialidade, né? O egoísmo, o apego, o ciúme, né? Através da influência da lei de causa e efeito. Ou seja, ainda temos coisas para espiar. Ai, por que isso acontece comigo? Por que nada dá certo? Por que eu nasci desse jeito? Lei de causa e efeito. Da nossa ignorância e responsabilidade, porque a gente adora culpar os outros dos erros que a gente comete, mas a gente nunca tem a autorresponsabilidade de dizer eu errei. E, gente, no mundo espiritual, imagina só, o dia quando a gente morrer e chegar lá no nosso lar, se a gente for pra lá, eu espero que eu vá, passar lá no telão todas as coisas que a gente já fez em outras encarnações. Imagina, a gente tá preparado pra se encarar? Será? Eu acho que não. Então, vamos ser responsáveis com as nossas atitudes desde já, para depois não ser pior, né? O instinto que vem dos animais, mas vocês estão vendo que até os animais, ó, ainda tem um pouco de angelitude, né? Até na nossa condição de animalidade, aqui você ainda tem um pouco de angelitude. Então, tem como, até a pessoa mais, que a gente imagina, nossa, essa é a pessoa mais grotesca, essa é a pessoa mais... vil e má que eu já vi, ela também vai caminhar rumo à angelitude. Pode ser que demore mais, pode ser que demore menos. Vai depender do quê? Do seu esforço, do que você quer, do seu melhoramento pessoal, tá? Então, sucessivas encarnações, progressão infinita e nunca retroativa. Isso aqui a gente diverge de outras religiões espiritualistas que falam, se eu for ruim, depois o karma vai me transformar num cavalo. Não, você não vai voltar a ser cavalo. Você vai estacionar. Mas é igual aquela frase de Einstein, a mente que se abre nunca volta, uma nova ideia nunca volta ao que era anteriormente, é verdade. A gente não perde aquilo que a gente já adquiriu. Então, aqui, ó, o que é angelitude? A gente tá voltado pro nosso eu espiritual, né, pro nosso eu do perdão, pro nosso eu da resignação, pro nosso eu de empatia com o próximo, né? A lei de amor, que é a lei que rege tudo. O conhecimento, porque estudar é importante. A ignorância, gente, não é uma bênção. A responsabilidade, a sabedoria e, acima de tudo, a razão, né? Porque aqui tem que fazer sentido. Não é a gente... só porque alguém me disse. Não, tem que fazer sentido, tem que estar sendo provado. Então, como eu falei, Livro dos Espíritos, 1857, publicado, A Origem das Espécies de Darwin, falando sobre o evolucionismo, 1859. Se você não acredita nisso, pode procurar aí na internet agora, porque eu procurei ontem.
só para ter certeza. Então vamos lá. No Livro dos Espíritos, que é uma das nossas obras básicas, gente, eu tô surdinha. Na questão 592, a gente tem os animais e o homem. Então, vamos começar a ler sobre o tema da nossa palestra, que são muitas perguntas. E antes, Emmanuel fala no livro Alvorada do Reino, o animal caminha para a condição de homem, tanto quanto o homem caminha para a condição de anjo. Ou seja, esses são os intervalos que nos separam. Questão 592. Gente, não esqueçam de pegar água para fluidificar, tá? Falando pra caramba aqui. Contribuições, deixem aí nos comentários. Minha mãe falou, terra-mãe, somos imortais e mãozinhas assim. Se pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e este, porquanto alguns animais mostram sob esse aspecto notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso, ou seja, aquele gráfico ali que a gente mostrou da animalidade e da angelitude? A este respeito é completo desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte que desce muito baixo algumas vezes e que também pode elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais e bem menos dotado do que muitos destes. Que sentido de visão, né, olfato, enfim. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é certo, mas o seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens que vos rebaixais, mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Então aqui é claro que os animais possuem inteligência e que os animais são muito inteligentes, como a gente vai falar sobre a inteligência dos animais aqui mais pra frente. Mas os animais, eles têm uma inteligência limitada. Os animais, eles não vão filosofar sobre por que o Putin tá atacando a Ucrânia. Os animais, eles não vão ficar angustiados com isso, porque eles não têm esse sentimento, eles têm um sentimento ainda muito rudimentar. Os animais amam os donos deles, os animais sabem quando o dono chega em casa, os animais agradecem quando eles recebem comida. Mas o tema da vida deles é muito limitado, né? Eles não têm preocupação em saber a fórmula de Bhaskara. Eles não têm ainda esse conhecimento, porque não é da condição deles. Poder-se dizer que os animais sobram por instinto? É verdade que na maioria dos animais domina o instinto. Na maioria dos animais domina o instinto. Mas não vês que muitos obram, denotando acentuada vontade, é que tem inteligência, porém limitada. Então, aqui é o que eu tinha acabado de falar. Aí em casa, gente, lá em casa a gente já chegou uma época que a gente tinha 5 gatos. Agora a gente tem 3 gatos. O gato lá de casa, ele só gosta do presunto da marca X. Se você levar a marca Y, ele não come. Não come. E ele fica bravo, ele vira a cara, ele sai batendo pata de raiva. Fica injuriado quando não tem o presunto da marca X. Se for o da marca Y, ele não come. Então, eles têm uma inteligência, né? Eu lembro também uma época que meu pai tinha trocado de carro. E foi a primeira vez que ele tinha chegado em casa. E todas as vezes eles descem lá pra baixo pra esperar meu pai. E meu pai tinha trocado de carro e eles desceram do mesmo jeito. O motor era diferente, era outro carro, não tinha cheiro. Eles desceram porque eles sabiam que meu pai tava chegando. Minha mãe fala, só falta falar. Exatamente. Então tem uma espécie de inteligência nos animais. Mas os animais não falam. É isso que minha mãe falou também. Eles não pensam em certas coisas, eles não falam. Quer dizer que eles não se comunicam? Também não, eles se comunicam.
Então, vamos lá. Tem os animais alguma linguagem? Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicarem entre si, tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas essa mesma linguagem de que dispõem é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Então, por exemplo, a gente vê um cachorro fazendo xixi na rua, demarcando o território, e aí o outro se aproxima, ele tá falando, cara, esse território aqui é meu. Estão se comunicando ali, eles não estão falando sobre, mais uma vez, questões humanitárias, mas eles estão se comunicando, falando, olha, se afasta daqui porque esse é o meu território, né? E isso a gente vê, gente, que é claro a comunicação entre os animais, né? Qualquer documentário que a gente vê da Nat Geo, né? Da BBC, que eu falei que a gente gosta de ver, das danças elaboradas de acasalamento, tem que ser do jeito tal. A matilha, né, que reconhece o filho longe, né? Os miados do gato são diferentes, dependendo do que eles querem, né? E tem estudos que falam que os gatos, eles começaram a miar por causa de chamar a atenção dos seres humanos, né? Porque os gatos, eles começaram a se domesticar e daquela linhagem lá de gatos selvagens, felinos selvagens, até chegar no gato doméstico, para chamar a atenção dos humanos. Os gatos trazem presentes para dentro de casa, né? Rato, passarinhos, nossos trazem muitos, porque eles acham que a gente não sabe caçar. Então, eles estão miando ali pra você, falando, ó, tô te ensinando a trazer comida pra dentro de casa, né? A gente também tava vendo esses documentários, um documentário, agora eu não vou saber o nome, chama, acho que Animais, na Netflix, que os seres humanos, eles se tornaram muito amigos dos cachorros, né? Fala que o cachorro é o melhor amigo do homem, porque em algum tempo atrás, dos nossos ancestrais, ou nós, em encarnações passadas, convivíamos com os lobos, porque os lobos perceberam que os seres humanos não eram uma ameaça para eles e começaram a serem alimentados, porque os lobos são animais selvagens. E aí os lobos foram ficando e até chegar na linhagem hoje dos cachorros. Então, aqui falam que alguns animais não têm voz, então qual linguagem eles usam? Eles falam, para você se comunicar, você não precisa do som também, né? Você acha que os peixes não se entendem entre si? Ele pergunta aqui, os espíritos ainda respondem para Kardec assim. O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem, porém a dos animais é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades, ideias, etc. Efetivamente, os peixes que, como as andorinhas, emigram em cardumes, obedientes ao guia que os conduz, devem ter meios de se divertirem, de se entenderem e combinarem. É possível que disponham de uma vista mais penetrante e esta lhes permita perceber os sinais que mutualmente façam. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Como quer que seja, o que é incontestável é que eles não falecem de meios de se entenderem, do mesmo modo que há todos os animais carentes de voz e que, não obstante, trabalham em comum. Diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada. Então, a gente não precisa da palavra para falar. Eu e minha mãe, a gente sempre fala, a gente se comunica pelo pensamento. A gente pensa uma coisa, a outra fala, nossa, eu fiz isso hoje. Eu falei assim, nossa, eu também. Né? A 595 perguntam, gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? E eles falam, os animais não são simples máquinas como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não pode se comparar com a do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. E eu acho que, assim, a liberdade de saber que eles têm que sair para caçar, porque vai ficar sem comida, de que a liberdade de chamar a atenção do humano, né, para falar que estão sentindo dor, que estão sentindo fome, né? Então, tá restrita ali ao bem-estar e à preservação deles.
Aqui tá falando como que alguns animais conseguem imitar a linguagem do homem, né? Por exemplo, algumas aves que repetem falas. É mais um instinto de imitação, de treinamento, assim. Não quer dizer uma inteligência propriamente dita. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente de matéria? Há, e que sobrevive ao corpo. Ou seja, os animais, como outros seres vivos, têm alma e quando morrerem vai ter a alminha dos animais. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo isso do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre as almas dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesmo? Conserva sua individualidade, quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. A alma dos animais é dada a escolher a espécie de animal em que reencarne? Não, porque lhe falta livre-arbítrio. E ali, quando falou das almas dos animais, gente, mais pra frente a gente vai falar do Chico, mas ele falava que quando você perde um animal de estimação, se você tinha muita estima por ele, ele podia ficar até 4 anos ali perto do antigo dono. Aqui ele está perguntando se depois que os animais morrem, eles ficam no estado de erraticidade, como o homem, que é o intervalo entre as nossas sucessíveis encarnações. Ou seja, a erraticidade é o mundo espiritual, né? E no mundo espiritual é um mundo como esse, e mais perfeito, porque a Terra é uma cópia imperfeita. Lá a gente tem as nossas ocupações de espíritos, lá a gente estuda, lá a gente se prepara para as outras encarnações, lá a gente se reúne com os familiares, lá a gente trabalha assistindo outras pessoas. Enfim, o espírito não descansa. Ele fica numa espécie de erraticidade, porque não está mais unido ao corpo. Mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. E aí, o que o espírito vai fazer depois que desencarnar vai depender de como foram as atitudes dele em vida e das próprias vontades que ele tiver. Se você for um espírito apegado à matéria, se você for um espírito alcoólatra, dificilmente depois que você desencarna, porque, gente, as suas vontades não mudam, o seu corpo que morre, mas o seu eu permanece. Às vezes ele vai voltar ali para aqueles ambientes ali. Se ele era um espírito assim muito apegado, né, muito apegado ao dinheiro, a coisas, muito provavelmente ele vai estar por aí aqui ainda, né? Ele não vai conseguir se desligar completamente daquilo. Então, de idêntica faculdade não dispõem os animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então, eu acho que quando um animal desencarna, ele vai ser cuidado ali por outros espíritos encarregados, né? E aí ele já vai se preparar, eu acho que meio que automaticamente, para uma outra encarnação, né? Para esse processo vital da criação não cessar. Minha mãe falou que viu o nosso falecido gatinho aqui em casa, como já vi gato no centro. A Eve? Pois é. Os animais estão sujeitos como o homem a uma lei progressiva? Sim, como a gente falou, né? Nós já fomos algum dia, então eles também vão evoluir. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Não há nisso nada de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, imaginemos-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem. Ou seja, aqui na Terra, a gente
Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que o fato da gente ser superior em inteligência aos animais deveria dizer que a gente tem um compromisso em cuidar dos animais. Não em usurpor, não é essa palavra. Não em usar e desgastar os animais de maneira excessiva. Porque aqui a gente sabe que a gente utiliza deles, mas a gente também deveria cuidar deles. O modo como a gente utiliza não deveria ser tão cruel, não deveria ser sem desamparo. Nos mundos superiores, que em Júpiter a gente já sabe que é um exemplo que está na Revista Espírita, os animais eles também são meio que serventes, porque eles não têm essa inteligência e essa aptidão como nós no mundo superiores vamos ter. Por exemplo, lá eles obram de maneira fazendo trabalhos braçais, fazendo trabalhos manuais. Significa que na escala evolutiva eles ainda são inferiores em inteligência, mas não significa que nós teríamos que usar deles ao nosso bem prazer. Porque existe uma utilidade da providência divina dessa escala evolutiva, da gente ainda ser superior. Mas não significa que a gente teria que maltratar e usurpar deles de qualquer forma. Deu para entender? Então, os animais progridem como homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, razão pela qual não estão sujeitos à expiação. Ou seja, os animais, ainda que eles estejam numa escala evolutiva menor, eles não têm o conhecimento ainda do bem e do mal, porque eles ainda obram por instinto. Ou seja, mesmo que eles ainda sejam menos evoluídos, eles ainda são melhores do que muitos homens, como o próprio Kardec falou ali, porque eles não praticam maldade. Só espia alguma coisa aquele que errou, aquele que foi mal, aquele que agiu contrário às leis de Deus. Então, os animais não têm como fazer isso. Eles não têm como fazer o bem nem como fazer o mal, porque essa inteligência deles está restrita ali. Mas não significa que eles não sejam inteligentes, não significa que eles não tenham o propósito deles, não significam que eles não vão evoluir, né? Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Esse eu achei interessante. Não, para eles o homem é um deus, como outrora os espíritos eram deuses para o homem. Aqui Kardec fez uma afirmação daquilo que eu falei, ó. Porque os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem. Segue-se que Deus criou seres intelectuais destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de progresso que todas as suas obras revelam. Ou seja, Kardec está desafiando Deus aqui. Tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis aprender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares, né? As que disparidades, têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Por um esforço da inteligência, poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos e do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, são muito restritas suas ideias e lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabei não ser possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais, que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Então, gente, Deus é justo, Deus é bom, Deus é inteligente, Deus é perfeito. Então, se nos mundos superiores os animais ainda estão subordinados ao homem, é porque tem uma razão de ser. Mas, como a gente falou, ele é justo e os animais não vão ficar nessa condição para sempre. É um período transitório, como todo processo evolutivo. Vamos ver aqui mais.
Tá falando também das almas dos animais. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial que são dotados? Do elemento inteligente universal, que é o fluido cósmico universal que liga todos os seres vivos. Então emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Sem dúvida alguma, porém no homem passou por uma elaboração que a coloca acima do que existe no animal. Dissestes que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Numa série de existências que procedem o período a que chamais humanidade. Ou seja, a gente está aqui reencarnando e reencarnando até a gente chegar nessa inteligência relativa. Período de humanização. Eu acho que já tá bom, gente. Até porque daqui a pouco vai dar a nossa hora. Então, vamos continuar aqui que a gente ainda tem uns slides. Como a gente falou tanto da inteligência dos animais, eu achei um artigo aqui do NetGeo que ainda é difícil pra gente. A gente falou tanto do espiritismo, mas na ciência ainda é difícil a gente medir as inteligências dos animais, porque como a gente sabe, eles são inteligentes, não como o homem, mas eles podem ser muito mais inteligentes do que a gente supõe, porque é difícil fazer esses estudos, né? E esses estudos muitas vezes são cognitivos, enfim, sinais nervosos do cérebro, e a gente sabe que não tem esse investimento como a gente falou. Então, eu vi alguns animais aqui que eu achei interessante a gente falar. Então, vamos ver aqui. Vou virar aqui alguns casos. A gente sabe que os porcos são altamente sociais, né? Que eles gostam de viver em sociedade. Eles ainda arquitetam planos para afastar os outros da sua comida, ou seja, sabem pensar. Esses peixes africanos, conseguem distinguir os peixes familiares e os peixes que são estranhos pelos seus padrões faciais. E a gente acha que eles têm a mesma cara, mas os peixes sabem quais peixes são estranhos ou não. Essa ave aqui, da América do Norte, consegue lembrar onde guarda a comida em mais de 200 lugares diferentes. E quais itens ela colocou em qual lugar. Então, gente, são pesquisas exaustivas, assim, para serem feitas. Esse cachorro lindo aqui, em 2019, um cão chamado Chaser lembrava de 1022 substantivos, o maior vocabulário alguma vez testado num cão. Bola, comida, casa, passear. A gente sabe que os cachorros, eles entendem esses comandos, né? Pet shop, banho, né? Esse aqui sabia 1022 palavras. A gente sabe que os elefantes, eles recebem todos os cheiros, né, sons, pela tromba, ou seja, ainda estão estudando o desenvolvimento. O sagui. Tem vários saguis aí no quintal de casa. São altamente cooperativos, costumam usar chamamentos para saberem a localização uns dos outros, partilham comida, eles adoram bananinha lá perto de casa. Meu pai não gosta muito deles porque eles matam passarinho. Mas faz parte do ciclo da vida. Então, gente, eu achei muito interessante esse link aqui. Depois, se vocês quiserem, eu mando. A gente sabe, né, que os golfinhos são muito inteligentes. Eles se comunicam através das ondas que eles emitem. Esses pássaros aqui sempre falam, né, cacatua. Conseguem sincronizar seus movimentos com as batidas da música. Polvos gigantes do Pacífico aprenderam a abrir frascos. Imitam outros polvos. Eu não consigo abrir frasco aqui dentro de casa, não. O Vitor tem que abrir uns pra mim. E resolvem labirintos em testes laboratoriais. Ovelhas conseguem se reconhecer facilmente suas companheiras e lembram-se da aparência ao longo do tempo. Então, gente, esse papagaio aqui que é capaz de imitar a fala humana. Minha mãe falou
Quatro Vidas de um Cachorro. Filme excelente. Esse eu vi pedaços. Eu não gosto muito de ver filme de bicho, não, porque eu fico muito emotiva, gente. Mas é muito bonito mesmo. Ele reconhece o dono. Então, aqui, antes da gente fechar, o que a gente pode fazer, né? Qual é o nosso papel aqui? Já que a gente falou tanto de que a gente é superior aos animais, então como a gente pode fazer para ajudar, né? Porque não são os animais que estão destruindo o planeta, somos nós. O que a gente pode fazer? Separar o lixo orgânico do reciclável, né? Que a gente sabe que a gente não tá poluindo o habitat deles. Não jogar lixo na rua. Comprar orgânicos, né? Evitar esses agrotóxicos que a gente sabe que alguns animais, alguns insetos são pragas para lavouras, mas eles estão ali no habitat deles, né? Então, comprar orgânicos de pequenos produtores, né? Evitando esses industrializados. Reaproveitar, reutilizar, produzir menos lixo. Comprar em brechó, né? Ou itens usados. Não tacar fogo em mata. Gente, quando o brasileiro faz isso, acaba com o meu coração, gente. Não tacar fogo em mata. Adotar os animais, não comprar. Carregar consigo, se você puder, pequenos sachês, né? Água, pote de ração no carro, na bolsa, para alimentar um animal de rua. Doar para ONGs que fazem resgate de animais. Em Volta Redonda tem a SPA, mas tem muita gente envolvida, sempre precisando de vaquinha. Acompanhar essas notícias, né, a respeito do meio ambiente que a gente falou aqui, né, sobre o garimpo, sobre as terras indígenas, sobre o desmatamento. Só procurar, gente, no G1 todo dia, coloca lá matérias, sempre acha. Evitar o desperdício de energia. Reduzir o consumo de carne, como a gente falou, ou parar de comer carne totalmente. Essa eu acho interessante, eu queria aprender, né? Ter a sua própria horta, para evitar o desperdício, né? Plantar a sua própria comida. Aprender a fazer compostagem, né? Reutilizar aquele lixo ali, virar adubo e ter o seu próprio jardim. A gente sabe que as abelhas estão entrando em extinção e elas são as trabalhadoras do nosso planeta. Sem ela não tem polinização. Sem polinização não tem fertilização. E a natureza não segue seu ciclo. Andar menos de carro e mais a pé ou de bicicleta. Lavar roupa somente quando necessário, se o acúmulo estiver grande, né? Evitando o desperdício de água. Usar pilhas e baterias recarregáveis. Participar de programas de troca de produtos usados, né? Celular, televisão, computador. A gente sempre quer comprar tudo novo. Por que a gente não troca, né? E todos esses compostos tecnológicos, a gente sabe que muitos deles, a gente estava até vendo um documentário ali da Samsung falando sobre uma parte lá do computador, as pessoas trabalhando com o desenvolvimento daquilo ali são metais, assim, muitas vezes tóxicos, gente que trabalhando com aquilo ali pegou câncer. Agora imagina quando você joga aquilo ali fora, poluindo o solo, e aí depois aquele solo ali fica contaminado, alguém joga mais coisa no solo, aí depois a gente acaba consumindo alguma coisa ali do solo ou da água e fica nesse ciclo. Meu pai cultivava a nossa própria horta, eu sei, por isso que eu coloquei aqui, porque eu lembrei do vovô. Aqui, eu lembrei da vovó. Aproveitar a água da chuva para regar plantas, lavar o vaso. Minha avó Soninha sempre deixava os baldes do lado de fora, assim, quando tava chovendo, para depois ela usar aquela água ali para lavar alguma coisa. Economizar água, né? Muita gente fala, mas o agronegócio que vai acabar com a água. Gente, não importa, isso não quer dizer que você não possa fazer sua parte. Denunciar os crimes ambientais, como eu falei, castrar os animais. A gente tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, vamos honrar essa inteligência que a gente tem. E pra gente fechar, tem o caso do Chico Xavier e da boneca, que algumas pessoas já conhecem, mas eu acho interessante a gente falar. Chico Xavier tinha uma cachorra de nome Boneca, que sempre esperava por ele, fazendo grande festa ao avistá-lo. Pulava em seu colo, lambia-lhe o rosto como se o beijasse. O Chico então dizia: "Ah, Boneca, estou com muitas pulgas." Imediatamente ela começava a coçar o peito dele com o focinho. Boneca morreu velha e doente. Chico sentiu muito a sua perda.
Envolveu-a no mais belo xale que ganhara e enterrou-a no fundo do quintal, não sem antes derramar muitas lágrimas. Um casal de amigos que a tudo assistiu, na primeira visita de Chico a São Paulo, ofertou-lhe uma cachorrinha idêntica à sua saudosa boneca. A filhotinha, muito nova ainda, estava envolta num cobertor e os presentes se apegavam no colo, sem contudo desalinhá-la de sua manta. A cachorrinha recebia afagos de cada um. A conversa corria quando Chico entrou na sala e alguém colocou em seus braços a pequena cachorra. Ela, sentindo-se no colo de Chico, começou a agitar e a lambê-lo. Ah, boneca, estou cheio de pulgas, disse Chico. A filhotinha começou então a caçar-lhe as pulgas e parte dos presentes que conheceram a boneca exclamaram: Chico, a boneca está aqui! É a boneca, Chico! Emocionados, perguntamos como isso poderia acontecer. Ficou emocionado também. Chico respondeu: quando nós amamos o nosso animal e dedicamos a ele sentimentos sinceros, ao partir, os espíritos amigos o trazem de volta para que não sintamos a sua falta. Boneca está aqui sim, e ela está ensinando a esta filhota os hábitos que me eram agradáveis. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal vai contra as leis de Deus, porque suas leis são as leis da preservação da natureza. E com certeza quem chuta ou maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. Então a boneca voltou. E eu queria ainda... Tinha uma poesia aqui no final que eu achei, que foi o espírito Adelino de Fontoura Chaves. Livro Antologia dos Imortais, que a gente falou sobre esse processo evolutivo, achei bonito. Fui átomo, vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula, pousei, encarcerado, eu era. Infusório do mar, em montões de sargaço, aquelas algas, né? Por séculos fui planta, em movimento escasso. Sofri no inverno rude e amei a primavera. Depois fui animal, e no instinto da fera, achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Nossa, achei tão bonito. É isso, gente. Nossa evolução é diária. Vamos aproveitar o tempo que a gente tem para aprender, para auxiliar os nossos irmãozinhos, para refletir em todas essas questões que a gente trouxe. Peguem a água de vocês que a gente vai fazer uma prece para encerrar o estudo da noite de hoje. Vamos lá? Mestre Jesus, nosso Pai de misericórdia, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, em teu santo nome, estudando um pouco sobre as leis de Deus e os seus desígnios, ainda que imensamente pequenos, pequenas frações de átomo que ainda somos, que tenhamos força e ânimo, Senhor, para caminharmos rumo à perfeição, rumo à eternidade que nos aguarda. Que saibamos, Senhor, aproveitar o nosso tempo, trabalhando em favor do nosso próximo, dos nossos irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados, sejam eles humanos ou seres vivos, animais, que saibamos trabalhar em prol de alguma causa e acreditar nela, sem esmorecer. Todo bem que praticamos, Senhor, volta para nós mesmos, reflete no universo. E assim, Senhor, te pedimos que abençoe todos os lares aqui representados, despedindo-nos em paz, pedindo que abençoe a nossa semana, que com ela cheguem notícias mais calorosas, notícias mais otimistas em relação a todo esse momento turbulento que estamos vivendo. Abençoe os nossos lares, os nossos companheiros peludos, aqueles animais que estão nas ruas, que estão em sofrimento, que seus
amigos divinos possam socorrê-los, possam cuidá-los. Graças a Deus. Então é isso, meus amigos. Quinta-feira a gente tem outra live aqui na página, mas em outro horário, 9 da manhã aí no Brasil. E o papai vai falar sobre a paz. Um tema que a gente também precisa falar muito. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até segunda-feira que vem. Tchauzinho.